A graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Esse é o penúltimo vídeo da série Ezequiel. Desejo que quando você estiver assistindo esse vídeo, você seja ricamente abençoado por Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 44, os versículos 10, 11 e o 15 para não ficar muito longo. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas na porta do templo, e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhes servir. 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim, para me servirem e estarem diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Glória a Deus. A diferença de sacerdote e sacerdote. Que loucura é essa? Versículo 10. Vamos ler para nós nos situarmos daquilo que eu quero falar. Versículo 10 de 44 diz assim: os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si as suas iniquidades. Deus está fazendo diferença de sacerdócio, não é porque Deus faz acepção de pessoas, mas simplesmente porque há os sacerdotes fiéis e há os sacerdotes infiéis. Os levitas se extraviaram, eles se perderam, mas teve uma linhagem que se manteve fiel, que é a linhagem de Zadok. Quem é Zadok? Quem era Zadok? Quem foi Zadok? Lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 17, a Bíblia diz que Zadok foi um dos principais sacerdotes de Davi. Olha a fidelidade de Zadok. Segundo Samuel 15, 24 em diante, diz assim, que Zadok foi fiel a Davi quando Absalão se revoltou contra o pai. Davi manda Zadok ficar na cidade para lhe dar informação. Então esse Zadok era o homem de confiança, era o sacerdote de confiança que não se misturava com coisas erradas, com rebelião, com fofoquinha. E quando Absalão subiu no trono, que era de Davi, quando ele conquistou o coração do povo, e Davi teve que sair fugido, o Zadok foi junto e Davi falou, não, Zadok, você volta, porque você fica lá para trazer informação. Ele era o Facebook, ele era o Insta de Davi, né? Porque Davi sabia que uma hora voltaria. Lá em 1 Reis, capítulo 1, versículos do 8 ao 26, conta que Adonias usurpou o trono, né? Queria usurpar o trono, porque o trono era para Salomão, e Adonias se fez rei. E Zadok, mais uma vez, falou, não, o rei é Salomão, e ele ficou do lado de Salomão. A fidelidade de Zadok se derramou para sua descendência. Então, Deus foi observando, sabe quando Deus não fala nada e a gente pensa que Deus tem que ficar falando o tempo todo, né? Mas o Senhor estava observando a casa de Zadok, os descendentes de Zadok, aqueles que foram nascendo, foram aprendendo a serem fiéis, né? E nós vivemos um tempo de desobediência, que os filhos vão aprendendo a desobediência. A gente vê assim os filhos repetindo erros dos pais, quando deveria ser os acertos. E quando chegou o tempo da exaltação, Deus soube separar. Falou, não, vocês são levitas, vocês vão continuar oferecendo o holocausto.
mas vocês não vão entrar no santuário. Quem vai entrar no santuário é a casa de Zadok. Versículo 15, né? Só repetindo que os levitas podiam entrar, mas não oferecer o holocausto, mas só a casa de Zadok podia entrar no santuário. Irmãos, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que estão à nossa volta? Que a fidelidade vale a pena ou que não vale a pena? Ou a gente quer para onde? A gente quer ser fiel e já quer de imediato que o Senhor dê uma recompensa para a gente ser fiel. Deus não tem que dar recompensa para nós sermos fiéis. É obrigação nossa sermos fiéis. É o mínimo que nós podemos fazer, porque Deus é fiel conosco. Então, o mínimo que nós podemos fazer é retribuir a fidelidade. A gente ainda quer recompensa para ser fiel. Mas a Bíblia diz, toda a história da casa de Zadok, que eles vieram com a fidelidade deles. E na hora que Deus precisou de sacerdotes, o Senhor sabia onde tinha. Se o Senhor precisar de nós, Ele pode nos buscar. Davi, chegou um determinado momento que Davi tentou preservar. Sabe lá atrás, quando o Senhor falou para Eli que a casa dele, que na casa dele não ia ter mais nenhum sacerdote? Porque às vezes, irmão, a gente quer forçar a barra, tem líderes que quer forçar a barra, né? Quando Deus fala que rejeitou, tem gente que ainda quer forçar. E Davi, ele quis dar uma forçadinha de barra. Por quê? Porque lá, estou falando de 1 Reis, capítulo 2, o Senhor já tinha rejeitado a linhagem de Eli para o sacerdócio. Mas Davi, ele ainda preservou Adonias. E Salomão, sim, Salomão cumpriu a vontade do Senhor. Salomão matou, falou assim, não, Deus falou que não vai ter, que acabou a linhagem desse sacerdócio. Agora é a casa de Zadok. Lembra que Zadok foi fiel também a Salomão. Ele foi fiel a Davi, ele foi fiel a Salomão. Que nós possamos, irmãos, sermos iguais para quando o Senhor nos procurar, quando o Senhor procurar os fiéis da terra, que Ele nos ache. Só descendente de Zadok podia entrar no santuário. Recapitulando, quem quer ter intimidade com Deus tem que ser diferente dos demais. Então, muita gente quer ter intimidade com Deus e é assim, só vou ter intimidade com Deus e pronto. Zadok pôde entrar no santuário porque ele tinha intimidade com Deus. Mas olha a trajetória dele. Então, não basta ser crente. Crente, cristão, muita gente mas ter intimidade com Deus, são todos, né? Que o Senhor possa nos achar quando Ele procurar homens e mulheres fiéis, errantes, sim, falhos, muitas falhas, mas fiéis a Deus, como homens, como mulheres, como seres humanos, fiéis a Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine a sermos como a casa de Zadok. O Senhor te abençoe em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta. Seja abençoado por Deus. Amém.